Olá, bom dia. Hoje nós vamos dar dicas de como plantar um coqueiro. Quem vai ensinar pra gente é o Alonso Pereira, que é mestre em agronomia, professor do IFAL. Olá, bom dia, professor. Tudo começa com a seleção das mudas, não é isso? Bom dia. Começa, na verdade, com a seleção da planta matriz, que é a planta mãe, né? Para daí, então, partir para a seleção das sementes e, posteriormente, o preparo da semente num germinadouro e viveiro também, se assim o produtor desejar. E daí, então, 5, 6 meses depois, nós vamos para a seleção das mudas. Então vamos começar? Bora, vamos começar. Não apague, por favor. A gente já tem as mudas aí, já tem né? as mudas, o viveiro foi feito aqui. Então você observa que as mudas, além da seleção da semente, vê as mudas, porque as mudas têm a mesma idade, mas você observa que ela tem tamanhos e desenvolvimento diferentes. Então o produtor tem que pegar aquele desenvolvimento médio, aquela muda vigorosa, bem encorpada, como a gente fala. Então ele tem, para transplantar, para arrancar essas mudas, ele tem vários métodos. Certo. Trabalha com enxada, com cavador, mas a gente trabalha com uma pá de transplante, que é uma pá que eu já utilizo, que é mais prática para você fazer isso. Tá? Então, Rapidinho. me dá a tesoura de poda. E aqui na muda você já faz a toalete, você já vai a retirada das palhas mais velhas, retirada de algumas raízes. E a muda está pronta para plantar. Qual o tempo ideal que a muda deve ficar antes de ser retirada? Normalmente 6 meses. Depende muito da semente, do tratamento que você dá a essa muda. Vai de 5 a 7 meses. E também depende de como o desenvolvimento de muda que você quer. Quer com uma muda menor, uma muda mais desenvolvida. Se você quiser ainda, pega essa muda aqui e prepara o que nós chamamos de viveiro. Você passa mais 5 a 6 meses e leva essa muda com um tamanho bem maior, uniformizando assim o plantio. De repente agora, por exemplo, eu não tenho como, se não for irrigado, eu não teria como plantar. Então eu posso fazer um viveiro e aguardar o início do inverno, ou as trovoadas. E levo uma muda nesse viveiro, eu dou um tratamento específico, né, com irrigação, com adubação, e daí então eu levo a muda já aproveitando o início das águas. Pronto, ele tem que observar essa formação da copa, né? Bem corpado, se observa com já um início de formação de tronco bem desenvolvido. Ela deve ter a muda da faixa de 5 a 6 folhas, ela deve ter, já umas folhas bem desenvolvidas. Se observa já ela bem encorpada, né? Significa dizer que ela vai fazer uma boa copa. E ela já tende também a ser isso, porque já foi observada essas características na planta mãe. De 100 mudas, 100 plantas lá no viveiro, por exemplo, lá no campo, nós escolhemos 30 matrizes. Normalmente 30% a gente seleciona. E aí que ela atende todas essas características de uma planta produtiva, e aí a gente traz para cá. Já tem um percentual bem elevado de acerto. E agora o que a gente vai fazer? Vamos plantar. Vamos lá, então. Preparar o berço. Vamos lá? Vamos lá. Bora. Nós estamos chegando agora ao lugar do plantio. Professor, qual o próximo passo aqui? Olha, vou dizer você uma coisa. O plantio que nós vamos fazer é um plantio direto. Ou seja, nós não vamos preparar a área toda com o trator para plantar o coqueiro. Nós estamos plantando aqui com um espaçamento de 7,5 por 7,5. A recomendação de preparar a área toda seria se o produtor fosse fazer um cultivo intercalado. Ou seja, ele iria plantar na entrelinha dessas de 7,5, entre uma linha e outra de coqueiro, fosse plantar feijão, macaxeira ou qualquer uma outra cultura de um menor porte, tá? Então, se ele não vai fazer isso agora, ele só precisa fazer o plantio direto. Ele vai preparar somente o local do berço, onde ele vai plantar o coqueiro, que é no caso aqui. Então, veja bem, nós fizemos o alinhamento, tá? É feito um alinhamento aqui de todos os berços. Alinhamos com trena, medimos direitinho. Demarcamos o local onde vai ser plantado o coqueiro. Uma vez demarcado esse lugar, nós utilizamos o que nós chamamos de tábua de plantio. Porque senão, quando a gente for plantar o coqueiro, ele sai do alinhamento. Então você pega 2 piquetes mais, essa tábua sempre colocando na mesma posição, você determina se é norte-sul, se é leste-oeste, para poder saber quando vier plantar, para não tirar do lugar. Porque se eu fizer assim e for plantar desse jeito, ele vai dar errado. Então, posiciono ela aqui, bato um piquete de um lado e bate o outro piquete do outro lado. E se o produtor quiser plantar alinhado? Obviamente existem outras formas, como uma corda, um cordão e daí afora.
Tá bom. Tirou aqui. Ele agora vai pegar e pode, dependendo do berço, ele vai fazer com 60 por 60. Ele marca mais ou menos o espaçamento 60 por 60, que seria a largura desse berço, chamado também de cova. E aqui ele começa a iniciar. Observe que, se eu não tiver depois o piquete no meio, eu não vou conseguir centralizar o coqueiro no lugar que é correto. Então, ele vai pegar isso aqui, ó. Essa cavadeira, o solo estando fácil de trabalhar. Durante a abertura desse berço, é importante ter alguns cuidados. 2/3 dessa terra, dessa profundidade aqui, que é o solo mais rico, chamado de solo A, é separado para um lado. E o último terço, que é o solo mais pobre, separa para o outro lado. Essa terra primeira será misturada com esterco ou qualquer tipo de matéria orgânica na proporção idêntica ao segundo terço que foi descartado, ao último terço descartado. Então aqui está na faixa de 15 litros de esterco, que é misturado a isso aqui. Isso aqui é feito, inclusive, com antecedência de pelo menos 15 dias. Por quê? Porque aí você vai preparar toda a área, deixa o adubo, esse adubo vai se incorporando, vai, digamos assim, ficando menos concentrado, para evitar até injúria da muda. Se você pegar um adubo ainda concentrado, na hora que você plantou, se você preparou, você planta, a raiz ao sair, ela pode encontrar com uma quantidade elevada de minerais e pode haver injúria. Uma outra coisa importante é o seguinte, a uniformidade dessa umidade com os minerais, né? O berço está acomodado, já está todo úmido, normalmente ele baixa um pouco com a umidade. Então você dá um tempo que é para exatamente o que o matuto chama de tempo de cura. Agora nós vamos fazer a mistura da matéria orgânica, nesse caso aqui esterco de ovino, com a primeira parte de solo, a camada A. Pode colocar. E junto com ele também, nós vamos colocar, pode colocar em cima. Vamos colocar pó de rocha. Fique baixinho para não ter problema Então veja bem, no lugar do pó de rocha, pode ser colocado também o adubo químico. Pode ser NPK, normalmente utilizado também somente o fósforo, ou calcário. O calcário ele é necessário de acordo com a análise do solo. A análise do solo será feita e ele vai dizer se é necessário ou não o calcário e se há a quantidade ideal. Você vê então a mistura desse material de forma simples, mas traçando aos poucos. Você traça pelo menos por 3 vezes. 2 vezes aqui e a terceira já vai para dentro do berço. Nós chegamos agora ao local onde o berço está pronto. É esse aqui, né, professor? Isso. Você observa que é um berço que está preparado há dias, tá vendo? Ó, solo, tem um mato, ele já limpou. E aí, aquilo que eu falei para você, ele foi feito já um pouco elevado, mas ele já cedeu em função da umidade, tá vendo? Ó, já está um pouco abaixo do nível. Mas isso não é problema. Peraí, Marco, pode deixar. Agora o que eu faço? Tábua de plantio. Lembra daquela tábuazinha que eu falei? Tá aqui. Ela aqui, colocada aqui. Aqui. Aqui eu estou centralizando o local onde vai ser colocada a muda. Onde era aquele piquete central. Então, marquei, tiro a tábua. Esse solo aqui, colocado do lado. Vou abrir o suficiente para colocar a muda. Não precisa muita coisa. Suficiente para eu colocar a muda no local. E se precisar, você faz os ajustes devidos. Ajustes. Beleza? Ótimo. Já está adubado, já está pronto. Tábua de plantio novamente. A gente coloca a muda viradinha para cá. Vem aqui com a tábua de plantio. Beleza. E a muda vai ser centralizada exatamente aqui. Aí, você vai dar a altura da muda, né? Ela não pode ter gente que pega o coqueiro e planta lá embaixo. Não tem necessidade. Você planta um pouquinho abaixo do nível do solo, mas não aquela cova lá embaixo, como o pessoal faz.
Então eu coloco um pouco de terra dessa daqui, dou a altura nele, que eu desejo. Então tá a altura ideal, ó. Um pouquinho mais. Coloquei ele aqui nessa parte que é determinada pela tábua. Dou uma leve compactada para ele não sair do lugar quando eu tirar a tábua. Retira-se a tábua. E aí pego aquela terra que sobrou lá do segunda. Nesse caso já posso retirar o piquete para facilitar o trabalho. E essa terra daqui de cima vai servir para eu dar o acabamento. E está feito o plantio da muda.